Essa apresentação conta com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural número 14.017, também conhecida como Lei Aldir Blanc. A cabeça no ar e o corpo no mato, tua alma é o lugar onde minha vida encontra fé. Não termina o desejo de tornar-te alimento. Corra atrás do teu rastro, procurando encontrar em mim teu calor e nossa verdade. Sei que o tempo quer nos presentear com mais sonho e mais liberdade. Sei que a gente tem muito mais pra dar. Nossa maior virtude é a nossa vontade. Olha quanta beleza que a gente ainda tem pra irradiar. Meu encanto por ti vem de outro céu e de outra estrada. Nossas vidas trançadas desde cedo pra trazer pra mim teu calor e nossa verdade. Sei que o tempo quer nos presentear com mais sonho e mais liberdade. Sei que a gente tem muito mais pra dar. Oi, gente, eu sou Marilane Rabelo, produtora cultural há mais de 15 anos, e esta é uma apresentação que conta com recurso da Lei Federal de Emergência Cultural, número 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc. A ideia aqui hoje é trazer conceitos de formação de público e bater um papo sobre espaços para compositores com Léo Damasio. Léo Damasio, este que abriu a nossa live com essa canção linda, Nossa Verdade, que é da autoria dele. A formação de público é imprescindível para a arte. É preciso que haja troca entre o artista e sua arte e as pessoas, o público. Quando consideramos a arte como um mercado gerador de emprego, não só para artistas, mas para vários profissionais que tornam possível uma apresentação ou uma exposição, é preciso também pensar no público, consumidor, por vezes pagante, que move o mercado cultural. Várias expressões artísticas passaram pelo processo de desenvolver seu público, como o teatro, por exemplo, que ainda hoje enfrenta desafios, mas já avançou em relação a formar um público consumidor dessa arte. Aqui pretendemos discutir os caminhos para fomentar público para a música autoral, uma vez que o mais comum é ir em casas de shows e ter uma banda cover, ou seja, uma banda ou um músico que reproduz canções já conhecidas do público. Em geral, para motivar alguém a ir a um show de músicas próprias, o artista já precisa ter alguma fama. E essa costuma ser a justificativa das casas de shows na hora de contratar o artista. Então, a gente tem aqui um ciclo. A casa de show, que era casa cheia, só contrata cover.
o artista não apresenta suas composições e assim a formação de público não acontece, por uma exigência do mercado, onde o artista precisa ser contratado e as casas de show têm medo do prejuízo. E assim é forçado no público a costumeira apresentação do que ele já conhece. Os impactos disso são vários. E entre eles, os artistas não conseguem tocar as suas músicas, gerando uma enorme frustração e não conseguir apresentar a sua obra para o público. Mas é importante refletir sobre o conceito. Quando falamos de formação de público, estamos nos referindo à formação humana das pessoas que compõem esse grupo ou à formação de plateias pagantes? Essa é uma reflexão que a gente sempre tem que levar em consideração. Quando entendemos a importância das políticas culturais como principal via de acesso às artes em geral, precisamos considerar que isso se inicia, de modo geral, nas escolas. É lá onde se deve estimular o consumo, entre aspas, e as apreciações das mais diversas manifestações artísticas. Para ajudar a gente a pensar sobre isso, eu vou trazer 3 exemplos. O primeiro exemplo, eu vou contar de uma formação de público que aconteceu na cidade de São Paulo em 2001, através de um projeto que contou com uma parceria das Secretarias de Cultura e Educação, para levar as crianças ao teatro. Então, precedia essa ida ao teatro algumas oficinas, e aí havia um transporte para levar essas crianças até o teatro. Acontecia a peça, depois da peça eles debatiam, tinham um debate ali com os atores e o diretor da peça, e depois, em outro momento na escola, eles novamente discutiam o que eles tinham vivido com a experiência daquela peça teatral que eles foram assistir. A intenção era que isso se tornasse um hábito, porque muitas dessas crianças, esse projeto foi feito em uma escola municipal, muitas dessas crianças nunca tinham acessado um teatro. E é claro que a gente vai sempre esbarrar em condições econômicas, mas ainda que a peça seja gratuita, muitas vezes se via, ainda assim, a dificuldade dessa formação de público, né? Então, essa foi uma experiência que deu certo, ficou até 2006. Hoje, São Paulo tem um público maior para teatro, as grandes cidades, de maneira geral, têm mais, né? Mas ainda há algo que se trabalhar. A segunda experiência que eu quero trazer para a gente pensar sobre foi uma experiência que eu tive no Ponto de Cultura de Divinópolis, onde a gente tinha um projeto, as pessoas que construíam esse ponto de cultura, dentre elas via algum bairro que alguma morava, que era uma periferia, que tinha menos acesso à cultura de maneira geral, e a gente ia desenvolver um trabalho durante o ano nessa periferia. Então, a gente levou oficinas de vôlei, de futebol, de forró, de breakdance, de artesanato, e a gente fazia também alguns cines debates, e aí a gente ia construindo esse público dentro daquela periferia, daquela comunidade. No final do ano, a gente fazia uma mostra. E aí, nessa mostra, a gente já tinha mapeado os artistas, né, da cidade, daquela região, daquela comunidade, e aí a gente fazia a apresentação deles e também de um artista conhecido na cidade. Lá em Divinópolis tem a tia Elza, que é uma sambista muito maravilhosa, ela é muito conhecida, e o Zé Guela também participou de alguns projetos com a gente, e aí tinha essa apresentação maior lá na periferia, na comunidade deles, e junto com a apresentação deles também. Então, tinha tanto a formação desse público, quanto a formação do artista, de considerar que a arte dele é importante, é relevante e deve ser apresentada, deve ser vista. Junto com esse coletivo ele tinha um vínculo com o Grito Rock. Com o Grito Rock, não, com o Fora do Eixo. Com o Fora do Eixo, que é um movimento nacional. E aí, esse coletivo, junto com o Fora do Eixo e o Ponto de Cultura, desenvolvemos o Grito Rock. O Grito Rock é um festival que acontece no Brasil todo, em alguns países da América Latina e em Portugal também. E o Grito Rock, ele é um festival exclusivamente de músicas autorais. Então, a gente conseguiu lá o Teatro Municipal, a gente conseguiu hospedagem solidária, conseguimos patrocínio para a alimentação dos artistas, e uma parceria com a universidade para técnicos de som e luz. E isso culminou nesses 2 dias de apresentação no Teatro Municipal, com entrada gratuita para as pessoas, e foram 4 bandas por dia. Então, a partir do sucesso desse festival, a gente conseguiu fazer as noites Fora do Eixo,
que eram noites que aconteciam dentro de um espaço público também, na Praça de Divinópolis, e a gente trazia bandas assim, já tinham uma força no cenário nacional. Por exemplo, Porcas Borboletas, que é uma banda de Uberlândia. Então, se eles iam fazer um show em São Paulo, então eles aproveitavam que a gente estava no caminho, no itinerário, incluía a gente, porque também era um espaço para fazer a formação de público para a música deles. Então, mas a gente não precisaria pagar o transporte, a gente fazia esse esquema. Era hospedagem coletiva, financiamento para patrocínio, para alimentação, e fazia a apresentação dentro desse espaço público. E cobrava, na época, uma contribuição voluntária, que a pessoa pagava o quanto ela pudesse ou não. Então, isso a gente conseguiu fazer uma grande adesão de um público que sabia que estava indo para assistir uma música autoral. E a terceira experiência que eu quero contar para vocês aqui foi a minha experiência aqui em Varginha, através do Equetrix, Parque Escola, que a gente desenvolveu os saraus na sexta-feira. E lá no sarau também a gente tinha esse espaço, tanto para apresentações que eram a primeira vez, apresentação cover, apresentação autoral, a gente abria o espaço para todos os tipos de apresentação, não só musicais, artistas de maneira geral, mas a gente precisava, a gente sentia que precisava formar esse público. Por exemplo, quando tinha um poeta ou uma peça de teatro, que são ações que precisam de um pouco mais de silêncio, ainda era difícil para as pessoas entenderem, porque eles estavam no rolê, então eles queriam conversar. E aí, em parceria com os alunos do PROPAC, a gente fazia essa formação de público. Eles andavam com cartazes escrito silêncio, por favor, respeite o artista, escuta o poema. E aí, durante a apresentação, eles circulavam junto às pessoas da plateia. Se tinha um grupinho conversando, eles chegavam até eles, explicavam o que estava acontecendo. Isso no início. Depois de um certo tempo, a coisa fluía espontaneamente. Então, o público já estava acostumado que, quando tiver uma apresentação que a gente está em silêncio, a gente precisa se calar para poder ouvir e prestigiar aquilo ali. A gente também sempre fomentava os aplausos depois das músicas. Então, assim, era uma plateia que estava interessada na arte que estava sendo exposta. Era, de fato, uma troca. Então, a gente não conseguia pagar um cachê para quem ia se apresentar, mas todo mundo ficava muito feliz, porque sentia que o público estava, de fato, interessado, aplaudindo, participando. Né? Então, todas essas experiências foram me mostrando a necessidade e a importância disso. Né? Então, isto posto essa breve apresentação que eu programei para vocês aqui, eu vou chamar o Léo para poder se apresentar para a gente, falar um pouquinho dele, da vida dele como artista, e como que ele dialogou com outros artistas também, para trazer para a gente essa experiência de como um compositor lida com a dificuldade desses espaços para apresentação aqui em Varginha e na região. Então, vou chamar o Léo Damasio para estar aqui com a gente. Ei, Léo, bem-vindo. Ei, Marilane, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde todo mundo. Conta para a gente, então eu vou mutar meu microfone. Então, bom, primeiro me apresentando, né, para quem não me conhece, meu nome é Léo, eu sou varginhense, eu sou músico desde a adolescência, né, comecei a me apresentar aqui em Varginha, na época que eu estava muito envolvido com heavy metal aqui foi a cena que foi o meu berço musical, assim. E depois disso eu me mudei para São João del Rei, fiquei uma década e pouco morando entre São João del Rei e Lavras e voltei para Varginha tem aí desde 2017 e aí estou nesse trabalho de me reapresentar para a cidade, né, enquanto artista, porque a gente fica 10 anos fora, troca tudo, né? Então, muda muito, mudou a cena cultural da cidade, o porte da cidade é outra, a dinâmica da cidade é outra, né? E, para minha sorte, eu encontrei uma cidade muito mais efervescente do ponto de vista artístico-cultural do que a percepção que eu tinha quando eu saí de Varginha. Eu acho que também, assim, talvez seja porque eu era muito jovem e não conseguia acessar
os espaços onde as coisas estavam acontecendo, né? Não sei, pode ser isso também. Mas, em resumo, o resumo da ópera é que eu gostei muito do cenário que eu encontrei em Varginha. A gente entrando no tema, né? Você colocou, nossa, as observações que você fez eu acho fantásticas, assim, porque em termos de, por exemplo, formação de público, né? Formação de público é uma coisa que é complexa, né? A gente, por exemplo, né, uma questão que eu estava lendo esses tempos, é que o poder público, por exemplo, como no caso do projeto que você fez, que você relatou para a gente, que aconteceu em São Paulo, onde se facilitava o acesso das pessoas aos espaços onde estavam acontecendo os eventos e tal. É uma linha muito tênue, a linha entre o fomento e formação de público, o fomento da atividade artística e a formação de público, e a imposição do que é que se considera como sendo cultura e arte que vale a pena o setor público se envolver para facilitar essa expressão, né? Então, assim, eu acho que é muito, muito importante a gente pensar nisso, assim, do ponto de vista das políticas públicas, considerar que o público, eu acho que existem ações que podem contribuir para a educação do público para um palco, para o espaço onde se consome arte, porque às vezes é uma questão de não estar habituado a isso, e é necessário apresentar, mas é como aquela história da arquitetura, né? Tipo, você tem uma área que vai ser atravessada, um pátio grande. Você tem duas escolhas. Ou você faz um caminho e torce para as pessoas passarem naquele caminho que você traçou, ou então você espera as pessoas andarem e ali naquela grama marcada você constrói um caminho que é o caminho que as pessoas já estão pisando, né? É o caminho que as pessoas já escolheram atravessar. Então tem uma inteligência coletiva que trabalha a seu favor nesse sentido, né? Então eu acho que é importante a gente considerar que a cultura, ela está acontecendo. Ela está acontecendo nas periferias, ela está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela acontece no centro, ela acontece fora, ela acontece com manifestações que se assemelham muito com o que a gente vê circulando na mídia e com outras manifestações que não tem nada a ver com o que a gente está vendo na mídia e que às vezes não tem a ver hoje, mas amanhã vão ter, né? O funk carioca, por exemplo, é uma coisa que era assim, era uma coisa de gueto. Hoje não. Hoje é nacional, é mundial, né? É uma coisa que acontece para todo lado, as pessoas abraçam, é uma linguagem que se desenvolveu ali e que ganhou espaço e que não foi abraçado pela indústria da arte e da cultura antes de ganhar espaço. Ela primeiro aconteceu, né? E então isso eu acho que é muito importante assim a gente ir quebrando pequenos mitos, né? Que se tem a respeito de cultura, como por exemplo assim, ainda falando de ações do poder público, né? Por exemplo, assim, a ideia de que cultura é uma despesa para o município. O município precisa investir em cultura e aquilo é uma pasta de despesa, né? É um dinheiro que sai para pagar entretenimento para as pessoas. É necessário rever esse conceito, porque a realidade de quem trabalha na área e os números da área revelam é que o setor da cultura é um setor economicamente pujante. Vira mexe, a gente está com a economia indo mal em todos os setores e a economia da cultura ou se mantém ou está detonando. Porque esse campo da economia criativa é um campo que faz muito
com quase nada, faz muito com algo que as pessoas às vezes não dão valor, que está ali no dia a dia delas e surge dali. A criatividade tem dessas, né? Então, eu acho que é necessário a gente quebrar esse mito de que cultura é despesa, para pensar que o arranjo produtivo local da cultura é fonte de recurso. Então, eu acho que do ponto de vista do poder público, as pessoas têm que se perguntar, a nossa localidade vai ser uma localidade consumidora de cultura ou nós vamos dar a oportunidade de que ela seja uma comunidade produtora e exportadora de cultura que vai trazer recursos para dentro do município a partir dessa produção da economia criativa. Eu acho, Léo, que você colocou duas coisas importantes que eu queria pontuar também. Quando a gente vai falar de poder público e tentar convencer o poder público que o investimento em cultura ele traz um retorno, não é só financeiro. Ainda que você queira argumentar que você tenha que gastar com argumentos financeiros, eu primeiro fico impressionado que o argumento simples de que aumenta a qualidade de vida, isso não é suficiente. Mas tudo bem, vamos à prática. Uma cultura bem planejada, com acesso e com esse retorno do público, a gente consegue perceber melhoras na saúde da população. A gente consegue perceber melhoras incríveis em relação à segurança nessa população. Porque o que se desdobra até de aprendizado. Então, o que se desdobra do acesso à cultura é muito grande. Porque quando a gente fala cultura, parece um bolão, né? Uma coisa muito grande, e aí a gente fica um pouco confuso. Mas quando a gente fala disso, de acesso à arte, a um bom livro, a uma exposição de um artista, a uma letra de uma música, o quanto isso toca a gente, o quanto isso é capaz de movimentar as nossas energias internas, a nossa pulsão mesmo. O quanto que isso é importante para a vida de cada um. É simples, conversa com cada um e pergunta assim, o que te formou na adolescência? Com certeza ele vai citar algum artista. Ou um filme, um cineasta, alguma coisa que fala assim, esse aqui, mano, abriu meus horizontes, abriu meu norte, né? E quando você fala do funk, quando você falou do funk, eu vi uma matéria muito interessante mostrando como que a Coreia do Sul fez para reverter os quadros econômicos dela e ir para ser uma grande potência, né? E um dos investimentos principais da Coreia do Sul foi no K-pop, que é uma música que você pode questionar a qualidade, que você pode questionar dentro da própria Coreia do Norte o quanto eles gostam ou não, mas o fato é que o K-pop trouxe a Coreia do Sul para a discussão, trouxe a Coreia do Sul para o mundo. Hoje, nossos jovens, nossos adolescentes do mundo inteiro sabem o que é alguém que é coreano. A minha filha adora música coreana. Como assim, né? Então, a gente percebe isso, como que nós, enquanto um país mesmo, não entendemos o funk como esse objeto de exportação, porque é o que você está falando. Mesmo sem incentivo, sem motivação, ele foi e já aconteceu no mundo. Imagina se a gente usasse disso, como a Coreia do Sul usou inteligentemente, para trazer e movimentar a economia, né? Então, eu acho que a gente precisa mesmo ampliar bastante a discussão e o entendimento com tudo isso, né? Agora, em relação ao que a gente se propôs a falar aqui, eu sou uma pessoa que consumo muita música, eu gosto muito de música e não parei no tempo. Eu tenho 42 anos, mas eu não sou dessas que fica assim, música boa era do meu tempo a música era boa. Não sou dessas, não. Eu acompanho as músicas de agora, eu gosto da juventude, eu tô ligada. E eu gosto demais porque hoje a gente tem um advento fenomenal, que é o que você estava falando antes também, que eu pensei que é o seguinte, antes a gente tinha acesso às músicas que tocavam na novela e as que tocavam na rádio. Ou, quando muito, você poderia ir lá e comprar um disco, né? Um bolachão. Hoje, com a internet, você consegue acessar isso, então isso trouxe uma maior democratização do acesso à música mesmo, né? Para quem quer procurar. É claro que os grandes veículos ainda massacram o mesmo estilo musical, massacram o mesmo tipo de música, né? Mas, assim, se a gente quiser, tiver um pouco de curiosidade, a gente consegue acessar, o que diferencia bastante. E que faz com que, por exemplo, muitos desses artistas considerados indie, né, independentes, que eles consigam circular pelo Brasil com o público próprio de suas músicas autorais, mesmo não tendo tocado nunca na rádio, não tendo uma música na novela.
né? Mas eles conseguem acessar isso. E aí, trazendo para cá, para esse cenário, como é que você vê isso aqui, na nossa cidade, na nossa região? Então, Mari, eu ainda sobre as experiências que você falou, eu lembro uma coisa que me marcou muito foi quando tive contato com o pessoal do Fora do Eixo. Eu estava em São João del Rei e estavam nessa campanha da expansão do que era, né? Esse levando os pontos de cultura e falando do Fora do Eixo e tal. E ficou na minha cabeça a coisa do músico igual pedreiro, que era uma tecla que eles batiam direto, que era para explicar para a gente, que era o seguinte, falar, olha, você cresceu num contexto em que você se fez artista, pirando naquela coisa naquele contexto da gravadora, que pensava um artista, e era a vida de Cinderela, né? Eu te agencio, eu produzo seu disco, eu te boto no estúdio, eu te arrumo o produtor, eu resolvo sua vida. Você só assina aqui para mim. Você só assina e continua fazendo a sua arte. Isso acabou, né? Isso mudou. Hoje em dia, a gravadora até pinça, uma Som Livre da vida, até pinçam, depois que você já tem popularidade. Depois que você faz o seu caminho dentro da arte, é que uma distribuidora, uma gravadora, na verdade hoje distribuidora, porque gravar, a turma grava em casa. Grava em casa, mixa, faz tudo. Tem gente muito qualificada que faz à distância, a galera troca trilha, um grava o baixo, o outro manda para o outro que grava a bateria em outro estúdio. Enfim, mudou tanto a cadeia produtiva da música que hoje em dia não faz mesmo mais sentido você ficar sonhando com essa coisa do fazer sucesso. Sucesso hoje ficou um negócio muito relativo. É muito relativo do que é fazer sucesso para você na música, né? Tem uma coisa que é muito interessante, por exemplo, assim, aqui em Varginha, eu tenho uma relação com a música autoral que é uma relação assim muito confortável, num certo sentido, porque eu sou amador. Eu me considero um músico, um compositor amador. Eu sou um artista comprometido com a qualidade do que eu faço. Então, existe essa dedicação ao ofício da composição, da arte, de pensar como é que se faz isso, como é que eu posso fazer melhor, e zelar por uma evolução técnica nesse sentido, e procurar fazer músicas que me agradem desse ponto de vista técnico, mas profissionalmente, a minha relação com o mercado da música é muito relapsa. Eu toco quando quero, em ambientes que me agradam, que eu falo, não, ótimo, esse público eu quero, esse espaço eu quero e tal. Agora, não é por falta de vontade, às vezes, né, de sonhar com a possibilidade de ser músico em tempo integral. É que hoje, ser músico em tempo integral é você encarar um negócio, é uma empresa. Você tem que pensar como empresa. A gente tem que... Outro mito, que eu acho que agora, do ponto de vista dos artistas, também alguns mitos que têm que ser quebrados, assim, que eu acho que já está meio derretendo, mas havia muito isso de que a arte e negócio não se misturavam, né? Que ou você é artista ou você é empreendedor. E isso não funciona mais. Eu hoje, por exemplo, eu tenho uma outra fonte de renda, eu tenho uma empresa, eu não tenho condição de ter duas. Por isso que eu não sou mais artista. Porque para ser mais artista, eu teria que ter uma outra empresa. É uma outra empresa. E sobretudo no interior. Por quê? Se você está num grande centro, uma população aí que nem São Paulo, 4 milhões, 5 milhões, sei lá quantos bilhões de habitantes tem São Paulo, deve estar beirando 6, 7 milhões de habitantes, nem sei. Mas com pouco deslocamento geográfico, você consegue estar em contato com um público muito grande dentro do nicho que você trabalha, seja jazz, blues, sertanejo, funk, seja que você vai encontrar um público, se deslocando muito pouco. No interior isso é complicado. Aqui em Varginha, eu tenho um repertório meu que é um repertório 100% autoral.
quando eu vou me apresentar, a maioria das minhas apresentações aqui em Varginha foram autorais, primordialmente autorais. Eu incluo algumas outras canções de referência, que eu gosto muito, que tem a ver com o meu repertório, mas o meu repertório é primordialmente autoral. Mas eu me apresento com pouca frequência. Se fosse para eu apresentar esse mesmo repertório, quarta, quinta, sexta, sábado, em diferentes espaços, o mesmo repertório, Varginha não tem porte para você se renovar. Eu não dou conta de me renovar no ritmo que ia precisar para continuar sendo atrativo, um artista atrativo, uma cidade com público pequeno. Então, o que acontece? O músico autoral no interior de Minas, por exemplo, que é a nossa realidade aqui, ele tem que se organizar para circular. Ele tem que profissionalizar a produção dele. Ele tem que pensar que ele tem que montar um show, esse show, ele vai apresentar esse show na cidade dele, mas não basta. Ele tem que circular, ele tem que ele tem que montar um circuito que quando ele voltar na cidade dele, as pessoas já estão prontas de novo para escutar o que ele tem para falar. É uma outra lógica, né? Então você tem que traçar meio que uma espiral, né? Você sai de Varginha, você faz a região e você quer buscar outra região, até você conseguir ter público na capital, até você conseguir chegar em outras capitais, e é assim de dentro para fora. Mas eu acho que a solução para o músico no interior hoje viver de música, primeiro que assim, a maioria dos músicos que eu conheço, que são músicos profissionais, não trabalham só com apresentação. Dão aula, né? Às vezes prestam concurso, dão aula no estado, dão aula particular, e tem a atividade artística, assim, autoral, em um plano paralelo, né? Dificilmente as pessoas conseguem, mas quando conseguem, as experiências que eu percebi, o que eu acompanho, elas funcionam assim. Por exemplo, tem um negócio que é interessante, né? A gente fala da música autoral, mas nos setores da música onde houve essa profissionalização, que para mim o exemplo mais clássico é o sertanejo, quando eu estava na Bituca, eu estudava numa universidade que chamava Bituca, Universidade da Música Brasileira, uma universidade aberta de música que era coordenada pelo grupo Ponto de Partida. Então, uma coisa que eles batiam na tecla com a gente sobre profissionalização, eles sempre davam o exemplo do sertanejo, que eles falavam que o sertanejo meio que desbancou aquela ideia do banquinho violão. O show do sertanejo é uma superprodução, trabalha muita gente. Trabalham coreógrafos, figurinistas, maquiadores, tem muitos dançarinos, os músicos são todos muito profissionais. Os melhores músicos que eu conheço ou tocam ou tocaram com músicos sertanejos, porque é um mercado que se estruturou e é um mercado onde o autoral funciona. O artista local do sertanejo tem música própria, as pessoas conhecem, as pessoas vão no show dele ouvir a música dele. E ele trabalha nessa lógica de circular, né? Ele circula. A primeira coisa que ele faz é estruturar uma operação de venda daquele produto, e aí descola um ônibus, ele pinta com a cara dele, aquilo vira turnê e vira marca, e é uma outra percepção. É aí que eu acho que está essa coisa assim, que a gente precisa repensar no lugar, nessa relação do artista com o mercado da música, porque público a gente tem. A gente não tem aqui mercado para música autoral, né? Então, formação de público é uma coisa, formação de mercado é outra. Elas andam juntas, mas elas demandam, às vezes, ações que são um pouco diferentes, né? Um enfoque diferente, né? E o que você falou do Fora do Eixo, a proposta básica do Fora do Eixo era exatamente sair do eixo Rio-São Paulo e disponibilizar lugares, espaços pelo Brasil afora. Né? Por exemplo, quando a gente fez o Grito Rock, veio uma banda do Rio Grande do Norte. Saca? Olha, a gente estava em Divinópolis. Olha a distância, né? E essas possibilidades todas. Eu acho que esse é o principal discurso do Fora do Eixo, mas também foi um pouco as principais críticas do Fora do Eixo foi isso.
Porque acabava que, no fim das contas, um produtor, por exemplo, a gente lá, enquanto produtor cultural, nossa, a gente era um carinho absoluto com os artistas. Então, a gente fazia muita questão de recebê-los bem e de ter uma estrutura bacana para recebê-los. Mas não era assim em todas as cidades. Então, por exemplo, de artistas mulheres, eu já fiquei sabendo disso, que ia para fazer um show em algum lugar, chega lá, não tinha banheiro, mano. E é tipo assim, o homem se vira, mas para a mulher fica tudo mais complicado. Tem que pedir num bar para você usar o banheiro. Então, é isso que você falou. É o grande desafio de poder viver da sua arte. O que a maioria dos músicos fazem ou eles focam no cover, porque em cover você tem mercado todo fim de semana, porque você pode mudar o seu repertório, porque música não acaba. Ou então você arruma outra coisa paralela. Se for dentro da música, ainda é mais confortável, eu imagino, né? Que para um músico poder dar aula de música, ou alguma coisa dentro desse espaço, ou fazer shows com banda baile para complementar a renda e tal, tudo bem. Mas assim, você ter que sair totalmente, ir para um escritório de segunda a sexta para poder pagar suas contas, e aí a sua arte, ela mina, né? Porque quanto mais você produz e se apresenta, mais ela pulsa, mais ela toma conta da tua vida. Quanto menos espaço na tua vida você dedica para ela, o contrário também vai acontecer, né? E isso é uma perda. A gente tem que ter essa noção de que a gente perde demais. Nós, enquanto público, perdemos demais com toda essa história desse mercado que não está pensado, que não está tão receptivo a isso. Você vê que a Lei Aldir Blanc custou a sair, essa que a gente está aqui, né, sobre ela, porque as pessoas ainda não entendiam todo esse mercado como um mercado de pessoas que precisam pagar suas contas também, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Mas eu acho que a gente já falou bastante, eu acho que a gente precisava de música agora, porque essa live é para a gente conversar, mas é para a gente também prestigiar essa música maravilhosa que o Léo faz. E então, agora, Léo, eu vou pedir você para tocar, deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, agora o Léo vai tocar pra gente uma música muito massa que chama O Canto. E depois que ele fizer essa apresentação, eu quero trocar uma ideia com ele sobre uma partezinha da letra dessa música. Então, vamos lá. O canto é o ladrão da caixa d'água. O canto sangra bonito. De cada caso, cada surpresa. De cada caco de vidro que entra na sola do meu sapato e compromete o meu compromisso. Eu digo, quem canta sabe. O canto é bem mais que um ofício. O canto não tá no canto da boca. O canto é o mestre do grito. É o ponto de encontro, é o campo do espaço. É a matriz do equilíbrio. Entre a mordida e o abraço mora um beijo difícil. Eu digo, quem canta sabe. O canto é bem mais que um vício. É melhor fazer da dor um pouquinho de beleza. Coração bate mais forte quando enfrenta uma tristeza.
vida tem hora e o tempo é correnteza. Esse samba é só motivo, o meu canto é meu amigo, na alegria ou na tristeza. O canto é o ladrão da caixa d'água. Ai, que lindo, Léo. Muito obrigada, viu, pela sua apresentação, pela sua música tão maravilhosa. Obrigadão mesmo. Eu pude perceber, né, que na primeira música você disse pra gente que temos muito mais para dar, né, na nossa verdade. E agora, com essa aí, o canto, você disse que o canto é bem mais que um ofício. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, contasse pra gente um pouco como que se dá o seu processo de criação. Mas o que me chamou muita atenção nessa música, o canto, e que eu quero que você inclua aí na sua fala, é o que você quis dizer com a frase: o canto é o ladrão da caixa d'água. Conta pra gente, por favor. Então, Maria, essas duas músicas, A Nossa Verdade é uma música que ela fala justamente disso que a gente está falando hoje aqui. É uma música onde o meu interlocutor, aquele com quem eu falo e para quem eu falo, é a música, em Nossa Verdade. Né? Então, isso de que a gente ainda tem tanta coisa bonita por fazer, a gente ainda tem muito mais para dar, é nesse sentido exatamente o que você falou, de quanta possibilidade de realização e de expressão que a gente tem, né? E que quanto mais a gente... Esse desejo de estar sempre podendo me dedicar mais a isso e falar mais de música, e fazer mais música, né? Fazer mais música. E no canto, então, é engraçado, né? O ladrão da caixa d'água é nesse sentido, assim, que o ladrão da caixa d'água é uma coisa que quando a caixa enche, ele tem uma vazão, né? Um escape, para a coisa não estourar, para a coisa não... Então, é um controle de vazão, né? E a música, acho que tem muito isso, né? É aquilo que você estava falando também, sobre a questão do incentivo à expressão artística como política pública, né? Que expressão artística e manifestação cultural são uma ciência da comunicação humana. É como a gente se representa, é como a gente se compreende, é como a gente se entende, e às vezes a gente falar sobre a gente e as pessoas ouvirem a tua pergunta sobre a minha música, tudo isso é muito importante para a gente se entender enquanto pessoa, né? Eu acho que assim, uma das coisas que eu mais gosto em fazer música autoral é isso, assim, é me sentir um serzinho no mundo que está aqui registrando o que está acontecendo emocionalmente. Falou, olha, eu estou aqui, eu sinto isso. Aqui na minha realidade, bate assim. É assim que eu sinto as relações humanas. Olha o que me encanta. Olha o que... né? E nisso a gente vai encontrando outras pessoas que, para surpresa da gente, também se identificam com aquilo e dizem, nossa, eu também sinto isso. E naquele momento a gente está junto, a gente é mais forte. E a gente encontra apoio, né? Então é isso, assim, acho que como é que é? Você tinha colocado duas questões, era uma da nossa verdade e do canto, você falou o ladrão da caixa d'água, é isso, que eu acho que é um escape. Às vezes, sim, eu tenho que fugir para a música, para ali desaguar e desfazer, embaraçado. Desculpa, é que você falou que o canto é bem mais que um ofício. Isso. Nesse sentido também, porque eu acho que tem essa coisa. O canto é um ofício para mim, no sentido de que é um aprendizado, é um trabalho, é uma técnica, é um cuidado,
procurar fazer, se aprimorar no jeito de fazer, na forma de fazer, na forma de cantar, na forma de escrever, na forma de harmonizar uma música, de estruturar uma canção. Isso é um ofício nesse sentido, mas é mais do que isso. É mais do que isso, porque... e eu acho que assim, né? Acho que também o ofício é mais do que um trabalho, no sentido de uma atividade econômica. O ofício é algo que você se joga e ali você se identifica. No que você aprimora as coisas que você faz, você está aprimorando a si mesmo também. Você está lutando consigo mesmo, aparando arestas, né? E se lapidando, né? Então, acho que é nesse sentido que o canto é mais que um ofício. Assim, é um amigo, é um companheiro, é um interlocutor. Sabe que eu pensei nesse trecho, nessa frase da música, e eu pensei assim, pessoalmente, quando eu era jovem, eu achava que eu ia ser cantora. É isso que eu tinha para minha vida, porque era só isso que eu sabia fazer a minha tarde inteira. Eu estava de manhã, de tarde ficar sozinha em casa. Eu sou do tempo das bolachonas, eu tinha muito disco, meu presente favorito era ganhar disco, aquela coisa. Era isso que eu achava. Quando você falou isso de ser mais que um ofício, quando eu fui crescendo, eu tive algumas bandas e tal, e aí você vai percebendo que enquanto você é público, você entende a arte, por exemplo, do cantar como o momento do show, ou o momento do disco, da gravação que você ouve ali no disco. Mas é o que você está falando. Fora esses momentos, todos os outros são ofícios como qualquer profissão. É trampo, é suor e lágrima, corre atrás e vai aqui ensaiar e pega um trampo e vai lá apresentar e passa a soia tudo que precisa passar e é o dia que a apresentação está marcada e você não está bem e você tem que ir. Então, assim, tudo que envolve, por exemplo, para um músico estar no palco, tudo isso antes é o ofício, mas quando você está no palco, aí que você encontra com o público e isso se dá, aí esse é o momento da magia, vamos dizer assim. É o momento do encontro, né? É o momento onde tudo ganha uma dimensão bem maior. E é isso, e é importante na vida de cada um uma expressão artística, e isso que eu acho que é preciso da gente reforçar novamente. O quanto que isso é importante enquanto valores humanos. Porque para além do mercado do dinheiro, é isso que somos. E é isso que é importante que a gente sempre se lembre disso, porque senão a gente vira máquina mesmo. Né? Então, é sempre importante que a gente retome isso. E agora, uma coisa que eu queria que você falasse era como que se dá o seu processo de criação. Como que é para você compor? Como é que vem isso? Como é que é essa história para você? Então, Mari, tem... assim, engraçado, a criação mesmo, assim, eu não tenho... Tem uma parte disso que não tem processo. Tem uma parte, assim, que é uma fagulha de encantamento com alguma coisa, que para isso eu não tenho um processo. É algo que me surpreende. Às vezes é um estado de espírito que está presente, que está muito consistente, que eu quero refletir a respeito dele, que eu estou mastigando aquilo, digerindo aquilo, e às vezes a melhor maneira que eu encontro de elaborar aquilo é escrevendo uma canção. Tem momentos em que às vezes uma outra obra me inspira. Às vezes eu estou vendo um filme, estou lendo um livro, vejo um poema, e naquilo eu me sinto tão próximo daquele ser humano que produziu aquilo. Eu falo, cara, como pode a gente estar tão distante, estar sentindo tão parecido? E isso é uma coisa que... Deixa eu só te interromper um pouquinho, Léo. E você está falando do seu processo de composição de música, de melodia ou de letra? Ou as duas coisas? As duas coisas, Mário. Porque, assim, tem casos em que letra e melodia vieram juntas para mim. Ultimamente, assim, para mim, a composição mesmo de canção é muita melodia. E na letra, o maior objetivo que eu falo assim, tem uma canção, o mais difícil para mim é achar um mote. Assim, sobre o que eu vou falar, onde isso começa, onde isso termina, qual é a relevância disso,
por que isso é importante de ser dito, e como que eu posso abordar isso de uma maneira que não seja datada, que chegue amanhã, depois, daqui 10 anos, eu vou olhar para essa música e ainda vou me reconhecer ali, né? E justamente por isso também que eu estava dizendo, que eu quero muito documentar um momento da minha experiência, assim, eu quero tentar ser transparente naquilo ali, então eu quero poder olhar para aquilo depois e me reconhecer ali. Isso é complicado. Mas às vezes, assim, é que é engraçado. Às vezes eu estou fazendo um exercício no violão, estou brincando com alguma coisa, e dali surge uma ideia, e eu começo a trabalhar naquela ideia, surge uma melodia, e aí em cima daquela melodia que eu vou pensar, nossa, eu preciso escrever uma letra para isso. E aí eu vou buscar um tema. Acontece isso também. Mas é menos. A maioria das vezes, a letra vem antes. A letra vem antes para mim, eu penso a letra antes, e a partir dessa letra, não é nem a letra, né? Vem um mote, assim, vem algo sobre o que eu quero falar, e isso é que eu acho que é o mais raro, assim, que quando eu acho, eu falo, nossa, pega, né? Pega isso, guarda, isso é importante, vamos falar disso, isso é importante, isso é relevante para mim, isso é fundamental em mim, então eu quero falar disso, né? E achar a maneira certa de falar, a maneira que eu posso falar daquilo naquele momento, a melhor maneira que eu quero atravessar aquele assunto naquele momento. Se achar essa perspectiva é um negócio que é muito legal quando acontece. E depois que você acha isso, aí eu fico mais aliviado, porque eu falo assim, não, eu já sei o que é, eu já tenho um caminho, agora eu vou trilhar aqui, eu sei que é trabalhar, aí é trabalhar. E aí lapidando, escolhendo palavra, escolhendo acorde, mexendo na nota, mexendo na melodia. Depois que você faz... Aí vai. Que legal, Léo. Na hora que você começou a falar, por isso que eu te perguntei se era melodia ou a música, porque parecia um pouco assim, que você estava meio que psicografando aquilo ali, né? Não, vem pronto, vem assim, ó, encarna aqui. Mas uma coisa que eu achei muito interessante quando você coloca assim, isso precisa ser relevante, isso precisa ser importante para você naquele momento. O que pode não ser daqui a um outro momento, mas sempre terá sido. Né? Então, por exemplo, eu lembro que eu sou muito fã da Alanis. Então, com a obra dela chegou para mim, ela também é um pouco mais velha que eu, e a obra dela chega para mim com um certo atraso. Então, eu ia vivendo aqueles momentos que ela ia vivendo no tempo que a música dela chegava para mim. Ela já tinha passado de fase, porém eu ainda estava naquela fase. Então, hoje, por exemplo, claro, estou dizendo a obra de outra pessoa, mas quando eu olho para o primeiro disco dela, e é um disco que eu me identifiquei muito na época, e eu falava assim, gente, fui eu que escrevi esse disco, pelo amor de Deus. E aí, hoje, eu olho e falo assim, não é mais a minha realidade, mas foi quem eu sou, eu fui essa pessoa. Então, é um recorte de um momento também, né? Às vezes não é um recorte de quem a gente é, mas é um recorte daquele momento que a gente vive e como a gente significa aquele momento naquele instante ali. E a música poder registrar isso, como o cinema, como outras coisas conseguem, a pintura, que registra a sensação daquele momento, como a gente se sentia naquele momento, né? Ou histórico, político, enfim, do nosso coração, né? De algum momento que a gente vive. Ô, Léo, a gente já está com 50 minutos, vamos caminhar aí para a nossa conclusão. Eu ainda vou querer que você fale mais um pouquinho, mas eu só queria concluir a respeito do assunto que a gente abordou, que eu acho que é muito importante que as casas de shows apostem nisso, né? A gente tem um exemplo de uma casa, de um bar musical aqui, que tem o encontro dos compositores. É uma vez por mês, mas isso ajuda a construir o que a gente está discutindo, que é a formação de público. Em algum momento, ainda não é pagante, mas em algum momento a gente consegue cobrar, porque as pessoas já foram, já conheceram, já se interessaram. E é assim que a gente constrói um público pagante para uma coisa que ainda ele não entendeu como importante. É assim mesmo, nesse processo de construção. Então, o que eu entendo é que a gente precisa que as casas de shows, os coletivos, as iniciativas públicas, as escolas, os teatros públicos, todos eles fomentem isso, né? Deem espaço, abram espaço para essas apresentações acontecerem,
E aí a gente vai construindo com isso a formação do nosso público, e os artistas vão conseguindo com isso ter a vazão para esses espaços, e tudo coletivamente, porque hoje você é o artista, amanhã você é o público do outro artista, depois da manhã você é a pessoa que abriu um bar e vai chamar um cara para tocar lá, e é assim que a gente vai se constituindo dentro dessa roda aí, né? Então, nessa última música que você vai apresentar para a gente, Léo, eu queria que você contasse um pouco, porque diferente das outras duas que foram composições suas, essa você teve parceria e teve influência. Então, eu acho que é legal também você falar um pouquinho como foi o processo dela, e também, se você achar que tem mais algo que você queira dizer, que você não disse, esse é o momento. Não, fundamental, Mari, que você está falando sobre as casas, né, sobre os espaços. Eu acho que, assim, não me cabe julgar as escolhas que os espaços fazem de repertório, né, do tipo de atração que se leva, porque eu acho que é uma questão muito estratégica do tipo de relação que você quer desenvolver com o público e como que essa relação impacta no seu caixa, na manutenção do seu negócio, que tem que continuar funcionando para você, né? É importante pensar nisso. Agora, o que eu acho que às vezes passa um pouco batido, quando as pessoas jogam pela superfície, assim, nessa coisa do, mas não dá público. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem público, sim, para trabalho local, para trabalho autoral, original, tem. E eu acho que o que eu percebo é que, por exemplo, né, que nem no caso o Maracá é um espaço que eu tocava muito lá, já toquei em outros espaços aqui em Varginha também, mas o Maracá especialmente foi um espaço assim, que eu fiz muita apresentação autoral lá, com muita tranquilidade, assim, das meninas chegarem e falando, não, faça o seu repertório, que você quiser tocar. E sempre foi uma experiência prazerosíssima de encontro com as pessoas lá. O que eu imagino, o que eu percebo, é que, a depender do tipo de atração que o espaço leva, ele pode criar uma relação com o público, caiu. Uma relação com o público que é uma relação de maior fidelidade ou menor fidelidade. Se o seu espaço é um espaço onde as atrações são genéricas, assim, meio... todo mundo toca o que já é consagrado e tal, o que acontece é que, assim, eu acho que você tem mais dificuldade para que aquele espaço encontre um lugar no coração das pessoas que seja insubstituível. De experiências insubstituíveis, novas, onde as pessoas se identificam de fato com o que elas viveram ali. A partir do momento em que, quando você é um espaço que fomenta esse tipo de encontro, que não está sendo atendido por outros espaços, né? Você escolhe atender a essa demanda, a essa carência, tanto do artista de se expressar, quanto do público também, de ter contato com uma expressão um pouco mais autêntica, um pouco mais próxima da experiência dele, né? Que nem que é isso que é engraçado, assim, por exemplo, eu adoro Chico, Caetano, Milton, adoro essa turma, maravilhoso, adoro tocar as músicas deles, adoro o que eles cantam, mas é uma distância grande de contexto, de tempo, de espaço, muito do que a gente imagina que eles estão dizendo naquelas músicas, às vezes não tem tanto a ver, assim, com o que a gente está vivendo aqui agora. A música que está acontecendo agora, das pessoas que estão aqui do seu lado, eu acho que ela tem uma outra relevância no sentido de falar um pouco mais sobre quem somos nós aqui hoje, agora. O disco do Chico lá em 1970 era lindo, maravilhoso, mas foi lá em 1970. Né? Tem coisas acontecendo, tem autores agora, refletindo o presente, refletindo o momento que a gente está vivendo, né? E desenvolvendo linguagens, né? Tem coisas novas surgindo, desenvolvendo linguagens. Eu acho que isso tudo é muito importante, e ter espaços que apostam nessa criação de relação, de uma relação com o público, com uma relação emocional, uma relação de aprendizado, de autodescoberta. Eu acho que ela tem mais sucesso em espaços que se permitem
experimentar e trazer manifestações diferentes, né? Bom, em termos de encerramento, assim, eu quero te agradecer demais pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre esse assunto que eu acho tão instigante. Eu fui buscar conversar com os meus amigos, assim, para falar, nossa, como é que eu vou falar disso sozinho? Então, eu venho aqui montado nos ombros de alguns gigantes, assim, a Michela mesmo, do Maracá, foi uma pessoa que eu procurei, que trocou ideia, a Raquel. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, a perspectiva de cada pessoa, né? Eu estou falando de uma perspectiva muito particular, eu posso ter falado coisas que às vezes não são justas com a realidade de todo mundo, mas que eu procurei ser muito franco no sentido de ser a perspectiva que se revela para mim como muito mais verdadeira, assim, mais verdadeira, e que tem a ver com essa troca de ideia. E para encerrar, assim, agradecendo demais, eu queria tocar essa música que é a Saia Justa, que é uma música que eu escrevi junto com a Raquel Mitidieri, que é poetisa, atriz, minha namorada também, e a gente se encantou junto com um poema visual do Marlon. A gente estava zapeando, assim, rede social, e a gente deu como poema dele, que era o refrão da música, né? Que era... como é que é? Da saia justa aí. Saí uma peça, mas que graça, a saia ficou justa no corpo da taça. Isso! E a gente ficou de cara com aquilo, e a Raquel também, e a gente ficou, nossa, cara. Aí a gente já começou, e ela tinha um poema que já falava alguma coisa parecida. A gente começou, já peguei o violão, a gente escreveu junto. E no final das contas é muito legal. Para mim é um encontro. Para mim eu vejo ali um personagem que tem um pouco de cada um. Eu vejo o Marlon, eu vejo a Raquel, e eu me vejo ali também naquele discurso, naquela personagem. Foi um processo criativo diferente para mim nesse sentido, que foi inspirado por uma obra do Marlon e ainda foi feita em parceria com a Raquel. Então eu considero que são dois parceiros. O Marlon, um parceiro involuntário, tadinho, ele nem sabia que estava fazendo a parceria, né? Despertou isso na gente. E é isso que é interessante, né? A criação autoral, a criação original, ela mexe com as pessoas. Ela mexeu com a gente a ponto de rolar esse spin-off, ser uma outra obra de dentro da obra. Maravilhoso, Léo. Eu só queria, antes da gente encerrar, dizer o seguinte, que em momento nenhum eu estou falando aqui contra a banda cover. Até porque, por exemplo, se você vai num show cover de Legião Urbana, você não vai ter oportunidade de ir num show do Legião Urbana. Ou se você vai num show do Pink Floyd, dificilmente você vai ter oportunidade de realmente ir num show do Pink Floyd. É para poucos, no caso. Mas, enfim, então eu acho importante. O que a gente está discutindo aqui é que parece que é só isso que o mercado deseja, que o mercado contrata, que o mercado paga. Então, assim, o que a gente está levantando é que tudo bem existir um mercado para cover, a gente gosta de cantar junto as músicas que a gente já conhece, tudo bem. Mas é preciso também que haja um espaço para a gente conhecer, né, as outras artes, igual o que você está dizendo. Uma poesia visual do Marlon te influenciou a fazer uma outra obra de arte junto com a Raquel, uma música linda, maravilhosa, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, para concluir mesmo, eu queria agradecer imensamente à Fundação Cultural de Varginha, a Lei de Incentivo à Cultura 14.017, a Lei Aldir Blanc. E quero agradecer também a Michela Oliveira, que fez a ponte entre eu e o Léo. E eu quero agradecer imensamente ao Léo Damasio, né, que aceitou esse papo com toda disposição, dedicação e trouxe seu talento maravilhoso aqui para a gente e veio discutir o assunto e, assim, me deixou acompanhada mesmo nessa discussão, né? Ele abraçou o projeto, o projeto é nosso, vamos junto. Obrigada, Léo, mas obrigada principalmente pela sua arte, pela sua disponibilidade de trazê-la aqui e expressar ela para a gente. Gratidão e muito obrigada a todos vocês também que acompanharam a gente. Beijo grande e fiquem numa saia justa.
ensaiei uma peça mais que graça. A saia ficou ajustando o corpo da taça. Ensaiei uma peça mais que graça. A saia ficou ajustando o corpo da taça. Ensaiei uma peça mais que graça. A saia ficou ajustando o corpo da taça. Ensaiei uma peça mais que graça. A saia ficou ajustando o corpo. Caiu cambaleando na calha, saiu sambando de saia. Saltou de cima do salto, cabelo de samambaia. Um rasta arrastando no chão, batom cor da pele, a pele de couro. Caiu cambaleando na calha, saiu sambando de saia. Saltou de cima do salto, cabelo de samambaia. Um rasta arrastando no chão, batom cor da pele, a pele da cor de tudo que eu queria ser e sou. De tudo que eu quero fazer e vou. Porque a vida é muito rara pra desperdiçar. Cada segundo é uma chance de se reinventar. Mesmo que caia na valha, navego na vida, no vento, no vinho, nas evoluções dessa taça. Essa raça, essa dança, essa moça, essa massa. Isso fede, isso fica, isso foca. Essa puta, essa pata, essa preta, essa filha, esse fogo, essa foda, esse tudo que eu queria ser e sou. De tudo que eu quero fazer e vou. De tudo que eu ensaiei uma peça mais que graça. A saia ficou ajustando o corpo da taça. Ensaiei uma peça mais que graça. A saia ficou ajustando o corpo da taça. Ensaiei uma peça mais que graça. A saia ficou ajustando o corpo da taça. Ensaiei uma peça mais que graça. A saia ficou ajustando o corpo da taça. No corpo da taça. No corpo da taça. No corpo da taça. Valeu! Até a próxima!